E se você gosta, né, mesmo que não desses filmes da Disney de criança, mas filmes em geral, ou livros, ou histórias, assim, uma vez uma pessoa me disse e falou assim para mim, esse negócio de Jesus Cristo, isso que vocês creem, assim, é meio esquisito isso daí. Essa maneira que vocês creem, mas por quê? Eu falei, não sei, porque soa muito assim, um filme tipo Capitão América, sabe, de alguém que vem a este mundo para resgatar todo mundo e tudo mais, e não sei, ele falou, soa muito assim, muito esses filmes assim de Hollywood. Aí eu virei para ele e falei assim, de onde você acha que esses filmes de Hollywood tiram essas ideias mirabolantes para fazer os filmes, né? A história da Bíblia não é uma história copiada dos filmes de Hollywood, pelo contrário. A história da Bíblia é o que nós chamamos de uma metanarrativa, de uma narrativa que vai além de todas as outras e que Deus incutiu no coração de cada ser humano, de modo que todo mundo que vai fazer alguma coisa meio que está preso a essa narrativa. Você assiste que o mocinho perde no final, né? E aí o vilão ganha. É muito difícil, né, acontecer. Você tem um outro que é aí desvirtuar todo o padrão, mas é muito raro isso acontecer. E se você gosta desses filmes, você vai lembrar que todo bom herói, assim, né, ou esses personagens assim, ele na verdade é destacado justamente porque tem sempre um vilão que também marca nos filmes. O que seria do Batman, né, se não fosse o Coringa é o mais famoso, mas se você é mais antigo, né, antes do Coringa aparecer, tinha quem que era o Danny DeVito, não era o Danny DeVito, era o que fazia o Pinguim, né? O primeiro Pinguim, você lembra, né? Clássico esse personagem, né? Ou se você gosta de Senhor dos Anéis, você vai lembrar do Tashi, o grande vilão ali da saga Senhor dos Anéis, né? Toda a crença dos Cabermanos, né? Ou se você gosta de Senhor dos Anéis, espero que você goste, né, de Senhor dos Anéis, viu, mano? Você vai lembrar ali de Melkor, de Sauron, de todo esse pessoal também. Ou você gosta de Guerra das Estrelas, eu só vi os antigos, os novos eu não vi. Tá? Mas é um dos poucos filmes que você tem o mesmo vilão nos filmes antigos, Darth Vader, que aliás foi considerado recentemente numa pesquisa, olha que pesquisa importante, hein? Como o vilão mais clássico, mais icônico da história do cinema, Darth Vader. Lembra? Lembra dele, né? Vocês lembram? Todo mundo lembra, né? Eu lembro que o professor meu no seminário, né, o Carlos Oswaldo, ele chegou um dia todo felizão na aula para mim. Até tão estranho, né? Ele era serião, assim, né? Foi um dos que traduziu o NVI, né? Então, assim, ele tá todo serião, né? Então, e aí estava feliz, a gente estranhou, assim, ele falou assim, eu consegui colocar no meu GPS a voz do Darth Vader. Então, o GPS no carro dele era a voz do Darth Vader, né? E ele estava todo feliz, assim, por causa disso, né? Ele conseguiu fazer isso, né? É clássico, é icônico esse pessoal, né? Esses grandes anti-heróis, assim, esses inimigos. E não é diferente no cristianismo. Embora, é claro, no cristianismo há uma grande diferença destes inimigos. Porque enquanto nos filmes nós ficamos, embora a gente saiba o final, né? Mas a gente fica aguardando, porque parece que os dois têm o mesmo poder, a mesma força. Aliás, muitos inimigos surgem no meio eles eram bons, e aí alguma coisa acontece, né, com eles, para que eles fiquem depois ruins. E geralmente tem a ver com o herói também. Alguma coisa lá que o Bruce Wayne fez, e o cara perdeu tempo, não sei se você lembra desse filme, né? O cara perdeu o tempo tudo lá, e aí ele virou aquele vilão do tempo lá, enfim, aquele vilão mais antigo, né? Então é sempre alguém que era do bem e passou para o mal, assim. Mas algo que difere as escrituras é que a derrota deste inimigo está certa, e na verdade esse inimigo não tem um poder autônomo, porque ele também é a criação de Deus. Então nesse sentido, não há aquele bem e o mal disputando uma batalha e nós vamos ficar apreensivos para quem vai ganhar no final. Pelo contrário, o que nós temos apresentado na Bíblia é que Deus é o único autor da história, Deus é o único criador de todas as coisas, e inclusive criou todos esses inimigos dele, que um dia eram bons, eram anjos, como Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo tinha ficado muito bom, mas que achou-se maldade no coração de uma das criaturas de Deus. E aí ele cai, leva um terço dos anjos com ele, tenta Eva, e aí na tentação de Eva, a promulgação ali de Deus é que Satanás vai ter uma descendência, convivendo paralelamente com a descendência da mulher aqui neste mundo.
Por isso que nós temos salvos e não salvos, por isso que nós temos anjos e demônios, por isso que nós temos as forças do bem, pode dizer assim, e as forças do mal. Mas longe de serem duas forças antagônicas, toda vez que Satanás aparece na Bíblia pedindo permissão para Jesus fazer alguma coisa, obedecendo a Jesus Cristo. Só você vê o livro de Jó, só você vê na tentação de Jesus, quando o próprio Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus que planejou e arquitetou todo aquele episódio. Então Satanás não será autônomo, livre, e que a gente fica na expectativa para ver quem vai vencer no final. Por outro lado, isso não quer dizer que nós não tenhamos inimigos. E João vai reconhecer essa verdade. Abram lá, na primeira carta de João, porque nesse próximo parágrafo do capítulo 2 é exatamente sobre isso que ele vai tratar. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18. A gente vai lembrar que um dos propósitos principais pelos quais João escreveu a sua primeira carta era para dar uma convicção, uma certeza para os seus ouvintes de que eles possuíam a vida eterna. E ele faz isso dando alguns testes ou algumas maneiras mais palpáveis de eu medir aquilo que não é palpável, que é a fé. Como que eu meço a fé? Como que eu averigo a fé? Como que eu posso fazer isso com a fé, que é meio algo abstrato? É algo que a gente diz crer em Deus, mas como que isso é visível? E aí João, obviamente, seguindo os ensinos de Jesus, lá no discurso do Cenáculo, João 13, 14, 15, 16, ele vai replicar quase tudo aquilo lá, estender aquele sermão, mostrando que há assim como uma árvore ser conhecida, e ela é conhecida por seus frutos. Você consegue conhecer a árvore pelos seus frutos? Então João é disso que ele está tratando. João então vai falando, por exemplo, no capítulo 1, né, que esse crente mesmo, aquele que sabe que tem a vida eterna, é alguém que não vive no pecado, embora ele saiba que ele é um pecador. Mas ele confessa os seus pecados a Deus e por isso ele é perdoado. No capítulo 2, João já falou que ele ama o seu irmão. Porque aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Ou seja, o fruto não está correspondendo com a árvore. Alguma coisa errada aí. Então o verdadeiro cristão, ele ama o seu irmão com amor verdadeiro. Ele vence o maligno, aqui no capítulo 2 ainda. Nós vimos no estudo passado que ele não ama o mundo. Ele não ama as coisas deste mundo. As coisas do mundo passam. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Então João está dando essas provas de como uma pessoa pode demonstrar e ter convicção realmente de que a fé dela é verdadeira. Porque as obras demonstram a sua fé. No versículo 18 ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Até aqui vai ser a nossa meditação. Esse é um trecho um pouco maior, por causa de temas que se repetem aqui. Então eu vou cuidar muito aqui para não judiar das professoras ali com as crianças e deixá-las num tempo maior. Né? Vamos ver se a gente consegue abordar todos estes versículos aqui. Perceba que o grande tema, então, deste trecho é o contraste em que João está fazendo entre os verdadeiros cristãos, aqueles que de fato possuem a vida eterna, com os anticristos. Não só o anticristo, como ele deixa claro aqui, mas os anticristos. E, obviamente, se você lembra de todo o contexto da carta, você vai lembrar daquela seita, né, daquele partido dos gnósticos,
que estavam tentando infiltrar no cristianismo, porque eles começam no judaísmo, eles se infiltram, uma filosofia grega que se infiltra primeiro no judaísmo e depois no cristianismo, tentando deturpar a fé e levando crenças gregas pagãs para dentro do cristianismo. João está combatendo este pessoal aqui na carta, a quem ele chama de anticristos. Nós vamos ver o que isso significa. Versículo 18 inicia com o segundo uso que João faz dessa palavra filhinhos. Lembra lá no finalzinho do capítulo, aquela mensagem que ele fala, né? Filhinhos, eu lhes escrevo, filhinhos, eu lhes escrevi. Uma dessas palavras é exatamente essa, mostrando que ele está se referindo a todos os salvos. E aí ele afirma categoricamente, esta é a última hora. Essa é uma expressão das Escrituras que ela é curiosa, ela é interessante. Por quê? Porque é uma expressão que parece, que, na nossa mente, assim, que está falando de um período curto. Se a gente falar assim, ó, estes são os minutos finais do culto, você imagina o quê? Bom, falta 5 minutos para acabar. Mais ou menos isso, né? 6, 7 minutos. Tem aquele pregador que fala assim, agora para acabar, aí ele fala mais 10 minutos. Agora finalizando, mais 10 minutos. Agora... É mais ou menos essa a última hora aqui de João. Porque a Bíblia fala assim que a última hora, esse último tempo, esses últimos dias foram inaugurados com a vinda de Jesus Cristo. Porque todas as profecias que nós tínhamos lá no Antigo Testamento, que falava da restauração de todas as coisas, vinha com a pessoa de Jesus Cristo. E uma vez que Jesus Cristo veio e fez a sua obra redentora na cruz, nada mais falta para que ele venha e termine essa obra. Então, para os apóstolos, para os escritores da Bíblia e para nós, sempre é o último tempo. Porque nós não sabemos quando que isso tudo vai acabar. A gente não sabe quanto tempo ainda nos resta. O que a teologia chama de uma volta iminente de Cristo. Paulo achava que ia acontecer na época dele. Paulo fala assim, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Porque ele falava, pode ser qualquer momento. Então é isso que levava, por exemplo, Paulo a escrever lá em 2 Timóteo capítulo 3, a dizer assim, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, e os homens serão arrogantes. Não quer dizer que lá no finalzinho da história os homens serão arrogantes. É só você ver que sempre os homens foram arrogantes, sempre os homens foram presunçosos, sempre os homens foram imorais. E Paulo está dizendo, isso daqui vai começar a florescer cada vez mais. Está falando na época dele. Ou seja, Paulo já achava que ali era o fim dos tempos. Paulo não estava errado. Paulo não estava errado em falar que lá era o último dia, porque o último dia continua. Então essa expressão último dia, última hora, que João está falando, esta é a última hora. Aí a gente vai falar assim, acho que João errou. Ele passou 2000 anos. Que última hora é essa? Que passa-se 2000 anos. É a última hora nesse sentido, não cronologicamente falando, mas no sentido de que Cristo pode acabar com tudo isso a qualquer momento. Ele pode voltar a instituir o seu reino a qualquer momento. Então sempre foi a última hora desde a ascensão de Cristo Jesus. Sempre foi a última hora. Essa inauguração dos últimos tempos. É o que, por exemplo, Pedro vai escrever na sua segunda carta, quando ele está falando exatamente do dia do Senhor, capítulo 3. Vou voltar uma página. Você vai ver isso, e aí ele fala assim, ó, versículo 3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Ele fala assim, ué, ele não falou que ia vir logo? Cadê? Na época de Pedro já tinha isso. Na época de Pedro as pessoas chegavam e falavam assim, cadê a volta de Jesus Cristo? E a gente continua falando, nesses últimos dias, alguns ainda que duvidam da volta de Cristo. Mas calma, um dia ele vem, né? Coitado desses que duvidam. Depois você lê o final do capítulo 3 de 2 Pedro, já vê que vai ser uma coisa muito boa para essas pessoas. Né? Então quando ele fala, esta é a última hora, significa isso. Não falta nada para Jesus Cristo voltar, ele pode voltar a qualquer momento. E qual é a prova de que nós estamos na última hora? A prova que ele dá é, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Perceba bem, por isso sabemos que essa é a última hora. Por isso sabemos que essa é a última hora.
Pedro está dizendo, foi só Cristo vir, o verdadeiro Cristo vir a este mundo, morrer na cruz, ressuscitar e depois ser assunto ao céu, que começou a colocar um monte de anticristo. A palavra Cristo é a mesma, com a preposição, né? Anti, que quer dizer contra. Aquele que é contrário a Cristo. Aquele que faz questão de pregar o que Cristo não prega. De ir contra os valores de Cristo. Aquele que sempre vai debater, sempre vai contra a palavra, sempre vai duvidar, sempre vai questionar, sempre vai achar que está tudo... Esse é o anticristo. Assim como nós temos nos filmes, né? O herói e o vilão. Que é alguém que está sempre contra, sempre debatendo, sempre querendo estragar tudo, sempre pervertendo tudo. Este é o anticristo. João fala assim, é justamente por causa da presença dessas pessoas no mundo, na época de João, se você olhar bem hoje, é cheio de anticristo por aí, cheio de pessoas que falam o que Cristo não falou, e se fosse muito deliberado assim, uma coisa muito fácil de se edificar, até seria mais tranquilo. Mas você vai ver que João fala aqui que não é assim, muitas vezes não é tão simples assim, às vezes é mais complicado. Mas justamente a presença dessas pessoas identifica, ou pelo menos sugere para a gente, né, nos dá a certeza de que a gente pode saber que esta é a última hora. Estamos nos últimos tempos. Por quê? Porque tem anticristos por aí. Agora é interessante que João fala assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. O que parece aqui, sabe quando você vê aqueles filmes, que por exemplo, o herói está lutando com um vilão. Aí quando ele derrota o vilão, você fala assim, acabou. Mas não. No segundo filme, vem um que você não sabia que existia. Que era assim, aquele que deu origem àquele lá. Quando você acha que o Saulo, do Senhor dos Anéis, né, é um vilão, você fala assim, pronto, é um vilão? Não, aí você descobre que tem um Melkor, né, que é mais ainda forte, que é o anterior, você descobre que tem um outro. É a mesma coisa, o Deus está falando assim, ó, tem vários anticristos aí, mas eles existem por causa da presença de um anticristo. Assim como vocês ouviram a falar deste anticristo que vai vir, assim também muitos se levantam. O que João sugere é, o que aquele fará, quando ele se levantar, muitos já estão começando a fazer aqui. Muitos agem aqui como aquele agirá um dia. Agora, essa palavra anticristo, ou se referindo a essa pessoa, é exclusiva de João. João vai usar aqui neste capítulo, falando a respeito desse anticristo. Por outro lado, embora não com essas palavras, esse não é um ensinamento novo. O próprio João falou, assim como vocês ouviram deste anticristo. Eles ouviram não com este nome, mas eles ouviram de outras maneiras. A aparição desse anticristo é profetizado, talvez uma das primeiras vezes, pelo menos mais óbvias e mais claras, é no livro de Daniel, no capítulo 11. Então Daniel fala assim, ele vê uma visão ali, e aí ele fala que vai vir alguém que ele chama de o abominável da desolação. Alguém extremamente terrível que vai vir ali. E muita gente na história, inclusive os judeus, da época perto de Cristo, achava que isso tinha se cumprido em 180 a.C. Porque em 180 a.C., entrou um imperador chamado Etíoco Epifânio no templo de Jerusalém e sacrificou um porco, uma porca, no altar lá no templo. Agora imagine, um gentil entrando no templo, primeira profanação, sacrifica, o gentil não podia sacrificar, nem judeu, só o sacerdote podia entrar lá e sacrificar, sacrifica um porco, profanando o templo do Senhor. E muita gente entendeu, né, nessa história e falou assim, ó, tá aqui, ó, o abominável da desolação, não foi só isso que ele fez, né, foi muito terrível para o povo judeu, o que desencadeou toda aquela revolta dos macabeus e tudo mais, né, que é a história. Foi algo tão terrível ali. Mas aí se você olhar em Mateus capítulo 24, versículo 15, Jesus Cristo vai dizer assim, ó, quando vocês virem o abominável da desolação, do qual profetizou Daniel, aí acho que imagino que todo mundo deve ter olhado para ele, porque os discípulos eram judeus, né? E naquele capítulo ele só estava falando com os discípulos, que ficaram perplexos ali, e falou assim, como que o templo vai ser destruído, em 3 dias de ser levantado, quando tudo isso vai acontecer, quais são os sinais do fim dos tempos,
e tudo mais, toda essa pergunta dele, essas dúvidas, todos os judeus ali, e aí Jesus fala assim, quando vocês virem o abominável da desolação que profetizou Daniel, aí imagina eles assim, espera aí, como assim quando nós... Isso já não aconteceu antes? Deus está falando, não, se vocês acham que aquele lá, que Antíoco Epifânio foi difícil, foi um cara cruel, vocês não imaginam aquele que vai surgir lá para frente. Quando ele surgir, tanto é que Jesus diz assim lá no versículo, né? Tem ouvidos para ouvir, ou quem consegue entender, entenda. Entenda esta profecia. Um dia vai vir alguém que vai se levantar como o anticristo. Olha o que Paulo escreve a respeito dele na segunda carta aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, né? Não, 2 Tessalonicenses, desculpa. Paulo fala assim no versículo 1 do capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo fala assim, ó, eu não escrevi nada disso, então falando que eu escrevi é mentira. O dia do Senhor ainda não chegou. O dia da intervenção final de Yahweh nesse mundo ainda não veio. Por quê? Continua no versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, ou a retirada. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, olha só, proclamando que Ele mesmo é Deus. Percebe que foi exatamente o que Epifânio fez ali, em 180. Sentou no santuário de Deus e se proclamou Deus, mas aquele era só uma sombra deste que virá, deste grande anticristo que vai aparecer um dia, que se coloca acima de tudo aquilo que é adorado. Ou seja, ele vai reunir toda aquela adoração que existe nesse mundo aí e vai reivindicar para si o único objeto de adoração, assentando-se no santuário, no templo, que nesses tempos já vai estar reconstruído já. E João está falando, assim como vocês ouviram que ele está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, isso não vai ser exclusivo daquela época final. A gente pode dizer assim, ó, do último tempo dos últimos tempos. Né? Quando os últimos tempos estiverem realmente nos últimos tempos. Não vai ser exclusivo de lá. Claro que lá vai se levantar este anticristo, este filho do pecado, da perdição. O homem do pecado, filho da perdição. Ele vai se levantar lá. Mas o que ele vai fazer, muitos já têm feito. Curiosamente, no versículo 19, João vai dizer assim: eles saíram do nosso meio. Presta bem atenção. Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade, não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Já pensou João chamar alguém de anticristo? Um anticristo? Alguém que vai contra Cristo? E aí ele fala, ó, essa pessoa que é anticristo, até semana passada ele estava aqui com a gente. Talvez você levantou no culto para dar um testemunho, para falar alguma coisa. Estava aqui, com a gente. Ele saiu do nosso meio. Perceba que o anticristo não é aquela pessoa que, não tem religião, eu não estou nem aí, é aquela coisa que deixa muito óbvio. É aquele que parece. Isso que é pior. Por isso que ele é o anticristo. Parece, mas não é.
Ele parece que defende algumas verdades. Ele parece que fala do cristianismo. Ele parece que fala da Bíblia. Talvez se ele viesse aqui e sentasse com a gente, ficasse um tempo aqui, a gente ia perceber muito a diferença. Ele está aqui no nosso meio. Depois ele sai. Ele não permanece, obviamente. Não onde a verdade é exposta de uma maneira clara. Mas onde a verdade não é exposta, obviamente ele vai gostar de estar lá. Mas é a casa dele, não vai gostar. A João está falando, eles saíram aqui do nosso meio. Eram pessoas que congregavam aqui conosco. Mas justamente porque eles saíram, isto é prova de que eles nunca foram dos nossos. Agora, vamos fazer uma distinção aqui. O que João está dizendo por eles saíram do nosso meio? Obviamente, naquela época, você tinha uma só igreja em cada cidade. Em poucas cidades que existiam 2 ou 3 ou 4 igrejas, era muito pouco. Geralmente havia uma só igreja. Mesmo que houvesse localidades diferentes de cultos, que às vezes funcionavam nas casas, mas ainda assim era considerado uma igreja só. Que é tipo um hall de membros, sabe? Tudo assim, é a parte da mesma igreja. Então não existia várias igrejas locais em determinada cidade. O que João está falando assim não é, por exemplo, nossa, nós tínhamos uma pessoa aqui que congregava com a gente e ele resolveu mudar de igreja. Mas ele saiu porque ele nunca era dos nossos. Não é isso que João está dizendo, né? Não é isso que João está falando. Obviamente que ele deve ter saído da igreja de João. Porque o anticristo, ele sai da nossa igreja. Mas não é simplesmente que ele mudou de cidade, foi para outra igreja, descobriu que a igreja batista é melhor, foi para lá, descobriu que a igreja presbiteriana é melhor, foi para lá, foi reunião congregacional, qualquer outra. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Ele não está falando a respeito da igreja local, onde você perdeu um membro da sua igreja, fique voltado. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui é alguém que saiu, muito mais do que da igreja local, visível, do hall de membros aqui da igreja, ele saiu da igreja universal. Ou aquela também. Da igreja invisível. Da verdadeira igreja de Cristo, da qual existe uma só. Desta igreja que ele saiu. Obviamente, se ele era membro de uma igreja, como é no caso aqui, saindo daquela igreja, ele também vai sair de uma igreja. Então, muitas vezes ele sai da igreja, da verdadeira igreja, ou melhor, prova que nunca foi daquela igreja, é desligado de uma igreja, inclusive encontra outra igreja que aceita. Isso que é mais curioso, é mais interessante. Mas ele prova que ele nunca fez parte daquela verdadeira igreja. Ele pode ser membro de uma igreja local. Porque igreja local não quer dizer povo de Deus, somente. Igreja local é composta de pessoas salvas e pessoas que acham que são salvas. Pessoas salvas e pessoas que acham que são salvas. Existe. Eu tinha amigos no seminário que foram enviados para o seminário, para fazer o seminário lá, e lá se converteram. Percebendo que cresceram na igreja, desde criancinha, se acostumaram com aquilo lá, mas nunca ouviram de fato o evangelho. Nunca de fato foram confrontados com o evangelho. E lá perceberam isso. E, como eles, tem muitos que crescem em igrejas, que vão crescer em igrejas, mas nunca ouviram o evangelho verdadeiro. E vão se acostumando com aquela vida. Vão se acostumando, está ali, cresci aqui. E aí você fala da obra de Cristo, você não sei. Nasci na igreja, sempre estive na igreja. E nunca teve aquele compromisso de fato com Cristo. Nunca entregou de fato a sua vida a Cristo. Deus nunca o alcançou de fato. Não quer dizer que se você vem de beijo de igreja, você não entendeu, não é isso? Mas muita gente se acostuma. Ou muita gente começa a frequentar e gosta. Sabe aquele negócio assim? Nossa, eu gosto de lá. O senhor me trata bem. Uma vez por mês eles têm uns lanchinhos aqui, o Paulo organiza um cachorro quente. Pô, legal ali. Todo mundo me olha, me cumprimenta, tem um cafezinho. Eu gostei daqui. Vou ficar aqui. Então ele se engana. Aí você vai dizer, mas você é? Eu sou crente. Estou aqui, ó. Vocês? Estou aqui. Eu estou junto com vocês? Claro que sou. Mas não entendeu de fato o evangelho. Os olhos deles nunca foram abertos de fato para entender o evangelho. A ficha nunca caiu. É sobre essa pessoa que João está dizendo aqui. Agora guarde uma coisa. Quase todos aqui são membros dessa igreja. A nossa igreja sempre recebeu, acho que nunca a gente teve um culto aqui só com membro da igreja. Sempre teve gente fora. E a gente sempre recebeu muito bem, né? Vocês vêm sempre aqui, sempre, acho que desde o começo, desde que a gente começou lá na casa da Ana Pia, seus pais já iam lá, assim, sempre teve isso daí. O primeiro compromisso de Deus mesmo, o compromisso de Deus não é com a nossa igreja local.
Se um dia Deus chegar e falar assim, ó, ok, eu queria que vocês começassem a igreja, vai durar 5 anos, porque eu queria alcançar essa pessoa, e esse era o projeto. Esse era o projeto, a gente vai falar o quê? Ok, obrigado Deus por nos usar por 5 anos. Ok, não é derrota, não é assim, o que vai acontecer com o reino de Deus se a nossa igreja terminar? O que vai acontecer? Não, o compromisso de Deus, quando ele fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, é sobre a igreja. É sobre a igreja de Cristo. E não uma determinada igreja de uma determinada localidade. Obviamente, a gente está aqui mesmo dessa igreja, a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que de fato a igreja cresça. A igreja prospere, tanto em números, né, pessoas salvas, convertidas, mas também em maturidade, as pessoas crescendo na fé. Mas a gente tem que ter isso em mente. Porque olha que interessante, a gente fica lutando tanto por evangelizar alguém. Aí esses dias a Aline conseguiu evangelizar uma pessoa no condomínio, e ela foi até a casa dela lá, naquele grupo de oração que nós estávamos fazendo. Ela vinha aqui hoje e teve um compromisso e não pôde vir, infelizmente. E aí a Aline foi lá, segunda na casa dela, visitou, e falou assim, ela entregou o coração a Cristo. Ela creu mesmo no fato de Cristo. Eu falei, cara, que legal. A gente orou, agradeceu a Deus. É uma daquelas que a gente compartilhou, para vocês orarem por ela. Aí na outra semana ela estava anunciando que está mudando para o Brasil. Vai para lá. Já mudou tudo, na verdade. Só está aí no colchão no apartamento dela. Está mudando a semana para lá. Qual que é o nosso sentimento diante disso? Graças a Deus por isso. A gente não quer mais um membro da igreja. A gente quer mais um salvo. A gente quer mais alguém tirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do seu amor. A gente não quer mais alguém membro da IDI. Não é esse o primeiro objetivo nosso como igreja. É claro que, né, a gente fica feliz quando chega alguém. A gente pode ser hipócrita e falar assim, vai sair todo mundo, não tem problema. Não, a gente fica feliz quando vem alguém aqui, quando as pessoas conversam, respondem com a gente. Claro que a gente acolhe bem, mas o nosso principal objetivo é que alguém saia do reino das trevas e seja transportado para o reino do Filho do seu amor. Independente, uma certa limitação, obviamente, de qual igreja vai se reunir. Desde que seja uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro, independente da localidade, independente de onde a pessoa vai ser usada. Esse é o nosso compromisso, esse tem que ser o nosso primeiro compromisso. Então estes anticristos, esse pessoal que faz aquilo que é o oposto ao que Cristo faz, que é o anticristo, eles estavam ali no meio. Mas eles saíram. O fato de terem saído, finalzinho do versículo 19, mostra, revelou, evidenciou que nenhum deles era dos nossos. Veja bem, nenhum deles era dos nossos. Então uma marca do cristão verdadeiro é que ele permanece. Ele permanece quando puxa a orelha dele. Porque tem gente que não gosta, né? Você puxou um pouquinho a orelha e fala assim, eu quero uma igreja que só massageia meu ego. E aí sabe. Tem outra igreja que massageia o ego dele. Ele entendeu o evangelho? Não. E o evangelho não é para massagear o ego de ninguém. Ninguém. O evangelho nunca vai fazer isso, ficar massageando. Você é bom, acredite em você mesmo. Tenha fé em você, siga seu coração, vai atrás dos seus... O evangelho nunca vai fazer isso. O evangelho vai falar assim, você não presta. Você é o pior dos pecadores. Aliás, quanto mais você entende o evangelho, você segue Paulo. Paulo, no final da sua vida, falava assim, eu sou o pior dos pecadores. No começo ele falava, eu era o menor dos apóstolos. Depois ele falava, eu sou o pior dos pecadores. Então, assim, esse é o evangelho. Cada vez que você vai entendendo mais, você vai vendo como você é pior do que você imaginava que era. Mas, por outro lado, você vai vendo que a obra de Cristo faz mais sentido na sua vida. Conforme você vai entendendo quem você é, a sua pequenez, você vai vendo que Cristo realmente fez um milagre cada vez maior, você vai entendendo na sua vida. Aí, quando você acha que você é muito bonzinho, parece que você não precisou fazer um milagre tão grande. Você já era bom. Você só deu uma melhoradinha. Quando você entende mesmo a sua depravação, aí você vai entender o milagre que Cristo fez na sua vida e toda a humilhação que ele fez na cruz. Então isso é de fato o evangelho. Então as pessoas não permanecem. Tem gente que muda porque aqui está um jeito de coisa que eu não gosto, ou aquilo lá. As pessoas não permanecem quando são confrontadas com a vida. Quando não permanecem, mostra que nenhum deles era dos nossos. Lutero dizia assim que toda vez que o evangelho é pregado em sua pureza, vai gerar conflito. Toda vez. Toda vez que o evangelho é pregado e exposto em sua pureza, gera conflito. Vai gerar conflito.
Então, mesmo alguém que está aqui com a gente, de tanto ouvir o Evangelho, tanto o Evangelho confrontar, sabe o que vai acontecer? Se ele não for salvo, mora estando. Eu não aguento. Não dá. É muito conflito. Ele foge. Não dá. É muito difícil. Imagina você toda vez vindo na igreja e ficar ouvindo, né? E ficar ouvindo o Evangelho te confrontar. Sabe o que vai acontecer? Para, eu não vou mais lá não. Vou ouvir um coach. Gosta? Cadê seu, né? Não dá para ouvir. Então, toda vez que o Evangelho é pregado em sua pureza, vai gerar conflito. Mas é um conflito que para o salvo é um bálsamo. É um bálsamo, é aquilo que a gente quer ouvir de fato. É o conflito que a gente não vê a hora de ouvir, de ser confrontado com a nossa velha natureza. É isso que a gente quer ouvir. Mas o que não é salvo, o que não é crente, ele sai. E aí João está dizendo assim, eles saíram, e isso só mostrou, isso só revelou que na verdade eles nunca foram dos nossos. Mas, versículo 20, agora João vai fazer o contraste com a gente aqui. Enquanto eu não tenho aqui. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. Porque nenhuma mentira procede da verdade. Ou seja, estes anticristos, eles saem, eles vão ser o anticristão, ele vai ensinar coisas erradas, doutrinas falsas, vai ser o anticristo, contrário a Cristo. Ele fala, diferente daquele que tem a unção, daquele que tem conhecimento. Agora, essa palavra unção aqui, já fizeram de cabo e rabo para ela na história da igreja. Essa palavra aqui é usada só 2 vezes em todo o Novo Testamento. As 2 aqui. Uma aqui e uma a gente vai ver na mensagem que vem, semana que vem. Mas as 2 nesse contexto, só. Que é a palavrinha crisma. A palavra grega crisma. Então, os católicos têm aquela crisma. Quem foi católico aqui vai lembrar da crisma. O que é a crisma? A crisma é um dos 7 sacramentos que tem na igreja católica. É um dos 3 de iniciação. Então a pessoa é crismada, ela passa pela crisma, sim, junto com o batismo, a confissão, mas ela passa pela crisma, ela está agora recebendo uma bênção especial, assumindo um compromisso que ela não tinha antes. Vamos falar assim, não, eu sou um católico que fui crismado, ou seja, eu fiz esse compromisso a mais. Isso é o que eles entendem. Então eles transliteram essa palavra do grego, crisma, e vem em português como crisma, é o sacramento deles. Já os pentecostais, eles não colocam crisma, eles colocam unção. Tá bonito, né? Unção. O que eles entendem com isso? Que a unção é também algo após a conversão. É uma coisa que você recebe depois, que te dá meio que um poder especial, geralmente demonstrado pelo falar em línguas. Embora alguns grupos vão optar por outra coisa, mas geralmente é isso. Você vai falar em língua e vai demonstrar que ele recebeu a unção do Espírito Santo. Percebe que ele fala que é a unção do Santo? Obviamente é a unção do Espírito Santo. Então eles receberam essa unção. Agora olha o que João fala. João diz assim no versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Agora, das duas, ou a igreja de João era só formada por pessoas maduras, que já passaram por isso, e nós já vimos que não. Lembra daquele? Filhinhos, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi, pais, eu vos... Lembra que João está reconhecendo? Tem pessoas que chegaram agora, tem pessoas que já estão na posição do pai, tem pessoas que estão discipulando, pessoas que são discipuladas, lembra? João reconhece isso, então ele não está falando que a minha igreja só tem gente que já foi batizado no Espírito Santo, que já recebeu essa unção. Não, ele já falou aquilo. Ele já falou que tem pessoas diversas, e como é qualquer igreja. Por outro lado, ele olha para essa igreja e diz assim, vocês têm uma unção que procede do Santo. E se não bastasse isso, é justamente essa unção que vai diferir você do anticristo, daquelas pessoas que não são salvas. Ou seja, para João, todos os salvos têm. Senão João falaria assim, ó, é provável que alguns de vocês tenham já recebido essa unção. João está escrevendo uma carta, ele não está ali vendo. E se alguém se converteu ontem e está lendo essa carta? O cara vai ser enganado e ele não recebeu essa unção? Não, João categoricamente diz, vocês têm a unção do Espírito. Ou seja, o que é esta unção do Espírito?
É o Espírito Santo que nós recebemos no momento da nossa conversão. Todo cristão, quando se converte, Deus abre o entendimento dele, tudo faz sentido, ele recebe o Espírito Santo. Tem uma passagem interessante que eu acho no livro de Atos que é muito curioso. Pedro está pregando para Cornélio. Lembra desse texto? Ele está pregando para Cornélio, depois de uma grande luta ali, né? Se vai, se não vai, porque ele não podia ir na casa de alguém impuro, ou já se viu na casa de um gentio e tudo mais. Deus precisava mandar um sinal externo, igual aconteceu com eles lá no Pentecostes, para provar para Pedro, Pedro, tá vendo? É isso mesmo, que é o argumento que Pedro vai usar lá em Atos 15 no concílio. Vai falar, aconteceu com eles, o que aconteceu conosco. Então acontece um sinal externo, que é o mesmo lá de Atos 2, falar em línguas. Tá? Mas não tem algo especial em falar em línguas, é um sinal externo, exatamente o que aconteceu em Atos 2, para confirmar a salvação de um gentil, o primeiro gentil que se converte na história. Mas o texto diz assim, ó, enquanto Pedro falava, Cornélio estava para começar a falar em línguas. Não chegou nem Pedro, sabe, naquele apelo final, para Cornélio, você entendeu a mensagem? Cornélio, você quer entregar a sua vida? Não precisou nem chegar nisso. Por quê? Porque quando chega nisso e a pessoa crê, porque na verdade ela, dentro dela ela entendeu tudo, ela já creu. E aí, enquanto Pedro falava, Cornélio recebe o Espírito Santo e dá esse sinal externo, que é o falar em línguas. Ou seja, é algo que nós recebemos no momento da nossa conversão, quando entendemos. E na verdade, olhando para a teologia, é só por causa desse recebimento que de fato a gente entende o Evangelho. Porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. Então uma pessoa não consegue se converter e receber o Espírito Santo depois, isso é impossível. Porque precisa da atuação do Espírito Santo nele, inclusive para ele entender o Evangelho. Então o Espírito Santo vem e tudo faz sentido para a gente agora. Esta unção que nós recebemos, que faz com que João escrevesse, vocês têm conhecimento, agora vocês sabem. Vocês sabem o que é fé. Vocês sabem o que está na palavra. Vocês têm esse conhecimento. Por quê? Porque vocês são bons? Porque vocês são mais inteligentes ou por alguma coisa? Não, porque vocês têm a unção. É o Espírito Santo que faz isso com vocês. Ele vai deixar isso bem claro na próxima mensagem, em alguns outros aspectos do ministério do Espírito Santo, que eu vou deixar para a semana que vem, no texto mais no final do capítulo. Mas perceba então que esta unção é algo que nós já temos. Então, por favor, irmãos, por favor. Às vezes a gente pede para alguém orar por uma pregação, você pode orar por uma mensagem, e aí a pessoa olha assim, né? Que ele receba a tua unção, né? E na hora de pregar. Você já tem a unção, tem? Você pode orar assim, né? Porque a unção que já existe nele possa, assim, né? Capacitado, porque a unção é do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo que ele recebe no momento da conversão. Você pode orar falando assim, ó, que o Espírito Santo que já tem nele, a unção que ele já recebeu no momento da conversão, possa agora aflorar, ele se manifestar, e o ministério do Espírito Santo ser visível na vida dele, ok? Mas para que ele receba a unção do Espírito Santo, não, ele já recebeu. Ele já recebeu. Eu não estou orando pela conversão dele. Ele já recebeu, por isso que ele vai pregar, por isso que ele vai fazer algum ministério. Então, nossas orações têm que ser coerentes com a nossa crença, com a nossa teologia. Esta é a unção que procede do santo. E isso é o que capacita eles a João a dizer, todos vocês têm conhecimento. Na verdade, ao fazer esse contraste, ele vai dizer assim no versículo 21, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. O que ele está dizendo aqui é, o anticristo é um mentiroso. Porque ele esteve aqui todo este momento no nosso meio, mas era uma mentira. Ele estava no nosso meio, mas ele nunca foi do nosso meio. Ele nunca recebeu a solução. Ele nunca fez parte do cristianismo. Se ele abandonou, se ele saiu, é porque nunca fez sentido para ele isso daí. O Espírito Santo nunca atuou e o convenceu realmente do seu estado de pecaminosidade, ele não creu. Vocês não. Vocês têm a verdade. E ele vai além ainda, né? Nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira. Quem é, versículo 22, o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Agora você imagina, você conviver com alguém na igreja, que está lá do seu lado, talvez você serviu a ceia para ele, porque ele está enganando todo mundo, mas que no fundo, ele acha que Jesus não é o Cristo. Ou seja, ele nega toda a divindade de Jesus, que é o que os gnósticos faziam.
Ele nega, negando a divindade de Jesus, toda a obra de Jesus na cruz. É aquele cara que vai dizer assim, não, vamos lá, né? Jesus existiu, foi um judeu bom, mas falar que ele é o Messias, o ungido, o Cristo mesmo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. E conversa com as pessoas aí fora. Nenhuma vai negar a existência de Jesus. Aliás, se a pessoa negar a existência de Jesus, ela está mostrando a ignorância dela de uma maneira muito aberta, porque há provas históricas da existência de Jesus. Provas assim, muitas provas de Jesus existir. Mas a maioria vai dizer o quê? Foi um cara muito bom que existiu aqui nessa vida. Deu um exemplo de vida, a gente tem que ser igual a ele. Compartilhar as coisas, amar o próximo, não revidar o mal. É isso que Jesus veio fazer. O que essa pessoa está fazendo? Ela está negando que Jesus é o Cristo. E ele vai mais além, obviamente. Ele diz assim, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Por quê? Porque todo que nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, negando o Filho, você não tem o Pai. Consequentemente, você nega o Pai. Por quê? Porque para ter o Pai, você precisa ter o Filho. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. E aí, no último contraste, João diz assim, quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Ou seja, uma característica de aquele que sabe que tem a vida eterna, ele confessa publicamente o Filho. O que é confessar publicamente? Se aqueles que saíram do meio deles, os anticristos, negam que Jesus é o Cristo, obviamente, então aquele que confessa, confessa que Jesus é o Cristo. A gente diz, não, Jesus Cristo não é só uma boa pessoa. Ele é o Deus encarnado, que veio a este mundo, nasceu de uma virgem, Maria, viveu aqui seus 30 anos ali, né? O que vai comigo? Ela viveu 30 e poucos anos ali. Depois, começou a fazer milagres. No ano 30, depois começa a fazer milagres. Começa o ministério público. Aí depois de 3 anos, lá andando com 12 discípulos, um deles o trai, o outro abandona, nega, ele vai até a cruz, e morre na cruz. E foi uma morte que ele mesmo entregou a sua vida. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E para provar isso, depois de 3 dias, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. E para provar isso ainda, ele aparece a mais de 500 pessoas, das quais Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que muitas, a maioria estava viva, era só você conversar com elas lá. Vai falar com esse povo aí, está todo mundo vivo, todo mundo viu Cristo ressurreto. E depois ele foi assunto aos céus. Isso é confessar o Cristo. Isso é confessar que Jesus era o Cristo. E confessando isso, confessando essa obra de Cristo, a Bíblia diz, nós somos salvos. Porque a gente reconhece que essa morte de Cristo foi suficiente para nos trazer a salvação. Lembra que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você reconhecer quem Ele é o Senhor. E o que Ele fez, Ele ressuscitou dos mortos. Quem Ele é e o que Ele fez. Você é salvo. Se você confessar publicamente Jesus Cristo. Então quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Ou seja, nisso tudo que João está dizendo, para a gente amarrar, né, tudo isso que ele falou, como eu sei então, nesta prova que ele está dizendo, se eu tenho a vida eterna? Como eu sei? Porque é isso que ele está dizendo nesse livro. Lembra? A gente já falou isso lá na primeira mensagem. São as provas, os fatos que nos levam a crer que nós temos de fato a vida eterna. Como isso? Primeiro, você permanece? Ou você é daqueles que fica um pouquinho e já sabe? E parece que o evangelho não tem sentido realmente. Sabe aquele que o semeador saiu a semear, caiu no meio dos espinhos, aí parece que ia dar alguma coisa, não deu nada. Aí cresce num terreno pedregoso, brotou, parece que foi. Um é por causa dos problemas da vida, o outro é por causa da correria do dia a dia. Aí quando você viu, você fala assim, não, você gosta de cristianismo, toma muito meu tempo. Nossa, eu preciso ganhar dinheiro, preciso de outra coisa. Não, esse negócio de cristianismo não dá não.
Eu vou falar, toma 24 horas por dia. Nossa, 24 horas. Jesus quer que ele seja crente todo o tempo, certo? Não é só abrir uma noite, não é só. Todo o tempo. Vai tomar todo o tempo ser cristão. Que é um novo estilo de vida, é uma nova pessoa que está aí. Não pode ser uma pessoa um dia, outra pessoa não. É uma nova pessoa, uma nova criatura. Daí aquela semente que é jogada, aquela semente, quer saber? Não era bem isso que eu queria. Agora, se você permanece realmente, é porque você tem o Espírito Santo, você tem a unção, que te capacita a permanecer, que te dá o conhecimento e que foi possível, tornou possível a sua salvação. E se você confessa publicamente o Filho, e diz, eu confesso publicamente o Filho, eu confesso. O que é confessar publicamente? Não é só sair falando, é agir de fato como cristão. É você mostrar abertamente para todo mundo esse novo estilo de vida. Você não tem vergonha de Cristo. Você é agora um cristão. Você realmente fala isso e mostra isso para todo mundo. Se você age assim, isso é uma evidência que você tem. Agora lembra, isso só é possível por causa da unção do Espírito Santo na sua vida. Porque você tem o Espírito Santo que te capacita a isso. Eu espero que todos aqui, ao se deparar com esse texto, não seja como esses anticristos, que ao serem confrontados com a verdade, não permanecem, saem. E se saiu, para João é uma prova de que nunca foi. Como falamos, nunca foram dos nossos. Mas eu espero que todos aqui, aqueles em casa também, ao serem confrontados com essa palavra, digam, graças a Deus, pelo ministério do Espírito Santo na minha vida, que abriu o meu entendimento, que iluminou o meu entendimento, a minha crença, para que eu pudesse crer, entender este Evangelho, permanecer no Evangelho e confessar publicamente o Filho e, consequentemente, Deus. Vamos agradecer a Deus por isso. De fato, Deus, nós estamos agradecidos, Pai, por isso. Obrigado pelo ministério do Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós reconhecemos que não permanecemos, não confessamos o Filho, não temos o entendimento por quem nós somos. Não há nada diferente em nós do que nestes anticristos, do que nessas pessoas que não são salvas. Nada, exceto o ministério do Espírito Santo, a tua graça que um dia nos alcançou. O que o Senhor fez pelas nossas vidas, Deus, nos tirando do império das trevas e nos conduzindo no reino do Filho do seu amor. Obrigado por isso. Que o teu nome seja glorificado para todos sempre, por causa desta obra indescritível e maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas. E a minha oração, obviamente, é por aqueles que talvez estejam vivendo um engano, que eles não saiam do nosso meio, mas que teu Espírito atue no coração deles para que eles se rendam ao Evangelho, se rendam à verdade e também façam parte daqueles que sabem que possuem a vida eterna. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.